Sen Chogi Yodrumye Pema June Jesundram Kodo Kamdro Mampe Konchejin Jesundandrum Chi Jinjin Lam Chin Jesu Sauru Pema Siji Jen Yejil Nam Jam San Pema Yesa Dompola Yansen Jogin Yodrum Yema June Jesundram Kodo Kamdro Mampe Konchejin Jesu Dandrum Chin Jinjin Lam Chi Jesu Sauru Pema Siji Jen Yoje Nupjan Sam Pema Yesa Dompola Yansen Yogin Yodrum Ye Emanjune Jesundam Kodu Kandro Mampe Kom Chechi Jesundam Che Jingi Lamchi Jesu Sauru Yamasiji Sanje Chodam Sochi Chonam Lanjanchum Bandu Nagi Chamsuchi Nagi Zinson Jipe Sonanchi Vela Venture Sanje Drupasho Sanje Chodam Chi Chonan Lanjan Chum Bandu Daki Chapsu Chin Daki Jingso Jipe Sonan Chin Rola Penche Sanjen Drupasho Sanjen Chodam Sochi Chonam Lanjanchu Bandu Ngai Chamsu Ching Dai Jinso Jipe Sonan Ching Roa Penche Sanje Drupa Show. Então, vamos lá. Então, Ricardo, primeira vez a gente falou. Carol Guimarães também, primeira vez a gente falou. O Edmilson, pô, apareceu. Que bom. O Lucas ali quietinho, fala nada. A Raíssa, Daniel, deixa eu ver quem mais está. A Elbe está aqui também. Mavi ali, Maria da Paz, Limeira, Sofia, deixa eu ver quem mais está. Bom, conheço esses e outros que estão chegando. Então, o que acontece? Para quem não me conhece, meu nome é Roberto Sampaio e eu vou conduzir aqui esses encontros online nas quartas-feiras durante esse período de quarentena. Tá bom? Então, a ideia seria a gente pegar hoje e a gente se conversar um pouco sobre como vai ser esses encontros, assim. Até mesmo para a gente estabelecer algum tipo de vínculo. Não é verdade? Então, o que eu pensei? A gente vai pegar esses primeiros minutos iniciais para poder contextualizar como serão nossos encontros. Então, eu vou estar compartilhando com vocês, primeiro, um arquivo em tela,
Depois eu coloco o link para vocês acompanharem, também para vocês acessarem essas informações pós-encontro. Eu vou comentando um pouco cada item, e à medida que eu vou comentando, eu vou parar para liberar e perguntar: galera, 2 minutinhos, vocês têm alguma dúvida a respeito desse ponto? Tá bom? Aí quem tiver, pode colocar ou aqui no chat do lado, é até bom porque a gente vai aprendendo a usar, tem pessoas que estão chegando pela primeira vez no Zoom, ou a pessoa ela pode dizer, eu gostaria de falar pelo microfone, já que tem pessoas que que têm essa facilidade, né? Então, já para adiantar, é interessante que a partir dos próximos encontros a gente use um fonezinho desses que vem no celular mesmo. Não precisa ser da Microsoft, não. Esses que vêm do celular, tranquilinho assim, porque isso melhora a nossa interação. Já que vai ser, eu vou deixar um momento aqui para a gente interagir, e isso é importante para que o grupo consiga fluir. Então, isso seria uma sugestão. Aí, vamos lá para o que é que a gente vai estar fazendo aqui, né? Deixa eu achar aqui. Olha lá. Bom, então, tá aqui, bonitinho, arquivozinho, estudo contemplação, os portões da prática budista, Centro de Estudos Budista Bodhisattva, abril 2020, facilitador, por aí vai. Então, o que acontece? Esse tema, Os Portões da Prática Budista, ele é um título desse livro aqui, ó, que foi escrito por Thiago do Tuku Rinpoche, que nada mais, nada menos foi o mestre do meu mestre, que é o Lama Padma Santen, e do diretor e professor da escola SEB, né? Então, vamos lá. Eu vou passar por alguns tópicos e depois eu vou dar um minutinho para a gente conversar. Como é que a gente vai funcionar, né? Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar qual a motivação da gente estar fazendo o que a gente está fazendo. Ou seja, nesse exato momento, 7h48, a gente já tá preparando aquela pipoca, aquele Guaraná Diet, já para assistir a próxima live. Não é verdade? A pessoa ela abre um livro e tem uma live. Aliás, não tem um instante aqui atrás, viu, gente? Já é uma boa coisa. Então, o que acontece? Nas palavras de Thiago do Rinpoche, se você realmente compreender os 4 pensamentos que transformam a mente, então você poderá meditar. Então, estou adiantando algumas palavras. Essas palavras são palavras que eu chamo de palavras-chave, e elas vão ser usadas muitas e muitas vezes. Então, imaginem que a gente está aprendendo um novo alfabeto. Então, a gente vai aprender a letra A, a letra B, a letra C, etc. Depois, a gente vai começar a formar sílabas. Depois, a gente vai começar a formar palavras. E daqui a pouco, a gente está fluindo tranquilo dentro daquilo. Então, para quem está chegando, o tema principal abordado nesse livro, que é Os Portões da Prática Budista, são justamente os fundamentos para a pessoa estabelecer uma boa prática de meditação dentro do contexto de treinamento que o Shagdu Rinpoche chegou. Então, o que acontece? Esse termo meditação, ele tem várias nuances, tá? Que fique claro assim. Então, para nós, o que vai importar é assim: você pratica meditação? Oi, tudo bom? Olha, eu sou da Federal, do curso de Psicologia, tudo bom? A pessoa, tudo bom? Olha, eu queria saber se você pratica meditação. Aí a pessoa ela vai perguntar sim. Aí ela vai responder sim. Pois é. Então, qual a meditação que você faz? Aí a pessoa, oi, como é? Ou seja, se a gente simplesmente falar de meditação por falar, é bonito. É bonito, assim, às vezes a gente tira uma selfie, né, da almofada, posta no Instagram, muito bonito isso. Mas assim, a gente precisa entender o que é que a gente está chamando de meditar, o que é que a gente está chamando sobre, o que é que a gente está entendendo sobre meditação. Então ele segue. A meditação sobre os 4 pensamentos traz a maturidade ao caminho espiritual. Sem ela, o que temos é a prática do bom tempo. Bom, então não vou entrar em detalhes aqui. O que seria essa prática do bom tempo, né? Essa é a pergunta.
O que é que ele está chamando isso? Então, deixa a dúvida no ar. Depois ele vai seguir. A verdadeira perícia na meditação está em não perder a sabedoria no momento de transição de um pensamento ou a atividade para o outro. Ou seja, Shalom Rinpoche, mestre casca grossíssimo, casca grossa, ele não vai perder tempo deixando a pessoa viajar na maionese sobre o que é meditação. Ele já vai botar a pessoa para dizer, tá aqui a almofada, vamos sentar aí, vamos praticar. Eu falei muito nesse senhorzinho que é Thiago Rinpoche, e talvez para muitos seja a primeira vez que a gente está entrando em contato, né? Então a pessoa fica assim, tipo, eu conheço Silvio Santos, Roberto Marinho, mas Thiago Rinpoche, tipo, que viagem, tipo, parece mais o Sr. Miyagi, né? Na verdade. Ou seja, trouxe uma foto aqui dele e a segunda esposa dele, Thiago do Rinpoche e Thiago do Cabro, para a gente poder entender um pouco, né? E pelo menos sentir um pouco a energia desse grande ser que foi Thiago do Rinpoche. Então, é importante a gente lembrar por que está praticando, galera. Por que a gente senta para praticar? Então, isso a gente vai chamar de motivação. Depois, a gente vai falar um pouco sobre o nosso encontro. Ou seja, estaremos aqui aos cuidados de Maharaja, aos cuidados da impermanência. É o famoso Se Deus Quiser, nas quartas-feiras, das 19h30 às 21 horas. Onde serão os encontros? Na sala Zoom do SEB Recife. Segundo os cientistas, a sala Zoom, o endereço dos encontros está sendo solto nos grupos online do WhatsApp. Existem 2 grupos agora, onde as pessoas podem ter acesso aos encontros, né, que estão sendo conduzidos online. Existem mais encontros fora esse das quartas, e aí fica o convite, caso vocês possam participar em mais encontros, pode participar, não tem problema nenhum. Os encontros são abertos para iniciantes e iniciados. E tem também o Instagram, onde o Instagram ele é mais dinâmico, né? Então dá para ir acompanhando a coisa. E o site também. Então, voltando para os encontros das quartas, como será, né? Em primeiro lugar, assim, botei aqui uma brincadeira, mas assim, para quebrar logo a rigidez do horário, que é o seguinte: 7h23 a gente tem a abertura e recepção das pessoas na sala Zoom. Então, 7h23 eu libero o link de acesso e vocês já colocam lá no telefone de vocês. 7h23 nas quartas-feiras tem grupo no Zoom. A pessoa não ficar perdendo tempo, né? Depois, 7h30 começam as preces iniciais, Refúgio Buritita, que foi o que a gente acabou de fazer. Depois, é interessante, recomendação dos mestres, que a gente sinta um pouco o poder da mente silenciosa. Que isso não vire só uma teoria, sabe? Que isso não vire apenas mais um post-it que a pessoa colocou na lista de desejos dela. Então, de 7h35, mais ou menos, até 7h55, a gente vai fazer a prática de chamata com foco em 5 elementos. Ou seja, não é o objetivo das quartas-feiras falarmos ou detalharmos o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe da prática de chamata. Mas chamata com foco nos 5 elementos é uma das práticas principais que fazemos no SEB Recife. Então a pessoa para um pouco, de 7h35 até 7h55, ela vem e vai praticar a meditação silenciosa com a gente. Como o grupo ele é diversificado, eu vou conduzir uma parte dessa meditação silenciosa, já que o grupo tá mesclado, né? Então eu vou conduzir um pouco. Eu tenho uma tabela também aqui que eu posso disponibilizar ao final para quem quiser. E fica tranquilo que a gente vai seguir praticando meditação nesse período. Daí o que acontece? A pessoa deu 7h55 até as 8 horas, ela tem 5 minutinhos para molhar a garganta, ir no sanitário, lavar as mãos, hein, gente? Importante lavar as mãos. E voltar correndo para seguir com o grupo. Depois, qual é a minha ideia? Infelizmente, online não dá para fazer uma dinâmica, que é uma dinâmica que praticamente a gente faz no SEB presencial, que é a gente abrir uma grande roda e todo mundo começar a falar. E a gente discutir, a gente debater, a gente interagir sobre o tema. Por que isso não é possível? Por causa da questão da ferramenta mesmo. Alguns vão dizer, olha, Roberto, está dando delay,
olha, Roberto, não consigo acompanhar. Daqui a pouco as pessoas vão querer fazer o sindicato daqueles que falam, daqueles que não falam. Então, uma forma que eu achei aqui foi fazer o seguinte: de 8 horas até 8h40, 8h45, a ideia é a gente fazer o estudo do livro Os Portões da Prática Budista, de Charles Rinpoche. Daqui a pouco eu volto a falar nesse livro. Depois, de 8h45 até 8h55, 9 horas, eu vou abrir para responder as perguntas, aquelas que eu consegui, claro, que já foram colocadas no chat escritas, ou seja, por ordem, né? Chegou a primeira, olhou, chegou a segunda, olhou, tá dando tempo de responder, tá. E quem diz assim, olha, eu não me sinto à vontade de escrever, eu gostaria de falar, ou então eu acho complicado escrever, porque cada um tem uma familiaridade com a ferramenta Zoom. Aí, entre em contato ou abre o microfone que a gente vai dar um jeito de tentar ajudar, tá? A ideia é o seguinte, a ideia é que a gente não perca essa interação e a gente tente deixar a coisa mais humana possível, tá bom? Depois, a gente tem de 8h55 até as 9 horas a dedicação de méritos. Então, seguindo nesse ritmo, seguindo nessa pisada, alguém tem alguma dúvida sobre essa programação que a gente falou agora? O Léo já botou pergunta ali, é isso mesmo. Aí vamos lá, então vamos seguir. Então, o que é que a gente está fazendo? O que estamos fazendo aqui, né? De onde eu vim, para onde eu vou? É assim, durante a quarentena, para frisar isso, estaremos em grupo, com a oportunidade de aprender e praticar sobre os 4 pensamentos de transformamento, de novo. Tipo, compre batom, é tipo isso, os 4 pensamentos de transformamento, a pessoa, 4 pensamentos de transformamento. Essa classe de ensinamentos aborda os caminhos essenciais do budismo, tanto para iniciantes quanto para iniciados. E, de novo, galera, a gente vai fazer prática de meditação, que é a prática de shamatha. Então, o que acontece? A ideia é eu terminar de ver a ementa por inteiro, depois a gente vai dar um sobrevoo no livro, já que tem muitas pessoas que estão chegando pela primeira vez, né? Quanto custa participar desse encontro? As pessoas vão perguntar, né? Quanto custa? Então, o que acontece? A generosidade das pessoas é o que sustenta nossas atividades. Então, a contribuição sugerida, eu coloquei aqui um valor de R$ 20, mas, bom, esse valor fica ajustável ao momento de cada um, sabe? É só um referencial para a pessoa entender, olha, tá, R$ 20. É assim, tu está podendo doar mais, ótimo, seja bem-vindo. Eita, eu sou estudante, eu não, não recebi a bolsa da CAPES esse mês e só estou aqui com R$ 5. Tudo bem, não tem problema, não é sobre isso, entende? Aí, agora o que acontece? A gente gostaria de enfatizar, né, que em virtude dessa pandemia, a gente suspendeu as atividades presenciais por tempo indeterminado. Acho que muitos aqui estão nesse mesmo processo, né? Contudo, os custos de manutenção das salas seguem praticamente os mesmos. E para lidarmos com isso da melhor forma possível, a gente conta com a contribuição de vocês. As atividades que estão sendo conduzidas agora online, elas estão sendo conduzidas pelos tutores e facilitadores. Ou seja, a gente acha muito estranho deixar os grupos em off, principalmente nesse momento onde está todo mundo passando por ansiedade, medo, incertezas. E os encontros estão sendo realizados pelo Zoom. Enfatizando, galera, não existe apenas o encontro das quartas. Quer saber mais como participar? Está aqui o link, ó. Quem ainda não está dentro, ao final eu vou compartilhar esse link. Daí o que acontece? Tem algumas sugestões de bancos aqui, por exemplo, Banco Inter, aí tem um titular, CPF, etc. A vantagem do Banco Inter é que as pessoas elas não vão precisar fazer TED ou DOC, caso isso seja um empecilho. E aqui está bem explicado, ó. Ou seja, é possível fazer a doação por meio de boleto, papapá, papapá, papapá. E aqui, nesse link aqui, ó, que a gente está colocando, deixa eu enfatizar aqui. Vamos, jovem, aqui. Nesse link aqui,
a gente tem uns detalhes, caso a pessoa ela diga, eita, essa coisa de Banco Inter não é para mim não, é muito high-tech, é muito, muito nova, muito, não dá para mim. Aí tem aqui o link, ó. Eu vou passar esse link no final para vocês. Aí o que acontece? Opa, vamos lá. O que é que acontece? Eu falei desse livro que é Os Portões da Prática Budista. Como vai ser a dinâmica, né? A dinâmica é, eu tenho uma versão desse livro para ser usada no computador de forma que a gente estude. E coloquei aqui embaixo alguns links onde as pessoas podem adquirir nesse momento o livro. Tem a Amazon, tem a Macara, tem a estante virtual. Cada um que veja o que é que fica, onde se sente mais à vontade. Quando a gente está comprando um livro do Dharma, ou um livro vinculado aos ensinamentos, a gente está ajudando não apenas a gente não está apenas adquirindo um livro, onde a gente vai botar na nossa estante e vai dizer, olha amor, que livro bonito, ganhei. Não, não é apenas isso, entende? Quando a gente está comprando um livro do Dharma, a gente está apoiando toda uma rede de pessoas que estão trabalhando em cima desse livro de forma silenciosa, já que a maioria dos praticantes que trabalham em tradução, etc., eles fazem isso de forma voluntária ou eles ganham um percentual irrisório. Então a gente está ajudando não apenas, a gente não está comprando apenas um livro, sabe? A gente está ajudando toda uma rede que está por trás. Então deixo aqui as sugestões. Depois fica o convite, galera, além de participar online, fazendo perguntas, entendendo o que, é que a gente está fazendo, praticando junto, a gente pode participar, compartilhar e convidar amigos e familiares ao nosso redor, né? Nunca ficou tão claro que a gente andando em rede, as coisas andam mais rápido, não é verdade? Então, o que acontece? Deixei aqui 2 links do Instagram e do site do SEB, em especial, onde a gente pode acompanhar as atividades que estão em Recife, para caso a gente queira, a gente ficar antenado no que está acontecendo. E aí vocês estão apoiando também, compartilhando tudo que está acontecendo nessas redes, nas redes de vocês também. É simples, se eu tomo um remédio e aquilo está funcionando bem para mim, eu vou querer que outras pessoas também se beneficiem daquilo. Embaixo, eu vou deixar o meu contato, claro, porque o que acontece? Às vezes vai dar o tempo aqui e a gente não vai conseguir falar. Por quê? Por uma questão de tempo mesmo. Então, vou deixar meu contato no Telegram e no e-mail. E vamos lá. Tendo terminado isso, tendo terminado de apresentar esses pontos, eu volto para a questão que é se temos alguma dúvida sobre esses pontos que foram falados. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Não sei, Ricardo. Não sei te dizer. Eu posso deixar lá o link e tu dá uma olhada. Eu acredito que sim. Alguém teria alguma dúvida sobre essa questão dos pontos que foram levantados? Dou-lhe uma. Estou brincando. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então, está encerrada a sessão. Vou pegar agora o link que a gente viu aqui. Eu acredito que ele está para edição. Podem visualizar. Concluir. Vou compartilhar já aqui com você, galera. Pronto. Está aqui do lado. E aí, tudo que for surgindo de babado novo durante a prática, a ideia é que eu vá atualizando aí. Ou seja, esse é o cardápio que a gente vai fazer nas quartas-feiras. Daí, 7h55, vou desligar meu vídeo, desligar meu áudio e 5 minutinhos para a gente dar aquela espreguiçada, ir no banheiro, lavar as mãos, voltar com a água e a gente já vai começar a fazer um pouco de chamata hoje e depois entrar nos estudos, tá bom? Já já a gente volta. Ficamos no reclame dos Plim Plim. Vamos lá.
Boa noite, pessoal. Voltando, a gente vai fazer uma sessão de silêncio. Então, peço para que a gente se coloque numa posição confortável, coluna ereta, abdômen relaxado, ombros relaxados. A gente pode começar fechando um pouco os olhos. E fazendo 3 inspirações e expirações profundas. Então, abra os olhos devagar e repouse seu olhar, sem nada ser buscado ou rejeitado à sua frente. Então, inspirando e expirando, estabilize seu corpo. Inspirando e expirando, observe como seu corpo se estabiliza. Inspirando e expirando, amplie a estabilização do seu corpo. Inspirando e expirando, a estabilização chega a um ponto máximo. Inspirando e expirando, mantenha essa estabilidade. Inspirando e expirando, relaxe seu corpo. Inspirando e expirando, observe a maleabilidade do corpo.
Inspirando e expirando, amplie esse relaxamento. Inspirando e expirando, o relaxamento chega a um ponto máximo. Inspirando e expirando, mantenha esse relaxamento. Inspirando e expirando, observe o calor do corpo. Inspirando e expirando, você pode modular o calor do corpo. Inspirando e expirando, o elemento fogo, ou seja, esse calor chega até um ponto máximo. Inspirando e expirando, mantenha esse calor. Inspirando e expirando, observe a sua respiração. Inspirando e expirando, observe a sua respiração no corpo inteiro. Inspire e expire como se você estivesse soprando brasas que estão espalhadas por todo o corpo. Então, se você quiser, você também pode fazer uma varredura no corpo. Peguem áreas doloridas e façam a energia circular ali, até não ter mais nenhum bloqueio. Agora, inspirando e expirando, observe o brilho dos olhos. Inspirando e expirando, amplie esse brilho. Inspirando e expirando, o brilho chega até um ponto máximo. Inspirando e expirando, mantenha o brilho da mente.
Agora a gente segue na meditação em silêncio.
água aqui. Então, vamos lá, né? Já que o estudo é sobre o livro Os Portões da Prática Budista, esse é o livro. Essa é a versão antiga dele, já tem uma versão mais nova. E aí a gente vai ver aqui. Não, tô brincando. Tem uma versão aqui para vocês irem acompanhando, né? É um pouco estranho, senão fica uma coisa meio... Tipo, tem alguém lá na frente, todo mundo só assim. É um pouco estranho. Vamos lá. Compartilhar. Eu pensei no seguinte, galera. A gente entender o livro como um todo. Então, ó, essa é a capa antiga. Os Portões da Prática Budista. Deixa eu ver se eu aumento aqui a falha técnica aqui. 200. Vamos lá. Ensinamentos essenciais do Lama tibetano. Aí ele vai. Ó, o Chagdam Rinpoche. Morreu em 2002. É o seguinte, o que eu pensei? A gente dá uma leitura geral no sumário. Na verdade. Ou seja, o sumário está aí para alguma coisa. Então, se o sumário está aí, ele serve para alguma coisa. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o sumário é dividido em partes. Essas partes é como se fosse, fazendo uma comparação grosseira, é como se fossem etapas no caminho, como uma maturidade mesmo. Ou seja, a gente já experimentou chegar para uma criança e falar que o boleto do carro chegou, o boleto da prestação do carro chegou, aquilo fica um pouco estranho, não é verdade? Se eu chegar para uma criança e dizer, olha, o boleto do carro chegou. A criança vai dar uma olhada assim, tipo, cadê aquele carro que eu lhe pedi de brinquedo e você não me deu? Aí eu entendo uma outra coisa, né? Então o que acontece? Quando ele dividir aqui parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, é quase Star Wars, né? Não, não é. Ou seja, ele está tentando mostrar o passo a passo do caminho. Então vamos supor que nós vamos fazer uma viagem. Ele está tentando mostrar o início, o meio e o final da viagem. Para quem já está dentro e já está estudando os ensinamentos, ele vai levar a gente até o Guru Yoga. Então, esse papo de os ensinamentos fundamentais, tal, isso aí deve ter sido o pessoal do marketing que colocou. Ou seja, se a gente pegar esse livro e estudar a fundo, a gente já vai ter o budismo na palma da mão. Pelo menos um direcionamento. Já que fazer considerações sobre o livro não significa internalizar o que o livro está trazendo, né? Por exemplo, a gente pega agora, todo mundo está de quarentena, aí pega lá o seu aplicativo preferido de delivery, aí tá lá, eita, eu quero sushi, eu quero pizza, eu quero camarão, eu quero hambúrguer. Pois é, mas e aí, experimentar isso, como é? Esse é o ponto, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, começa com a parte 1. Ou seja, a parte 1 ele vai pegar justamente as pessoas que estão chegando, ele vai introduzir uma linguagem, ele vai introduzir conceitos que a gente possa se comunicar a partir da experimentação dos ensinamentos, a partir da experimentação do Dharma. Então a parte 1 ele chama de a descoberta do caminho da liberdade e ele trata do seguinte, ele vai tratar da roda em movimento, ou seja, vai falar um pouco da roda da vida,
Depois, o trabalho com desejo e apego. Quem quiser entender o trabalho com desejo e apego, é só olhar agora, que a gente está de quarentena e fica assim, eita, se eu estivesse perto da minha família, aí tem uns que vão defender essa bandeira. Tem uns que vão dizer, menino, ficar perto da família é o ó, tu não sabe de babado. Então, se a gente quiser saber se tem desejo de apego ou não, é só a gente começar a listar, assim. Pega a lista de coisas que a gente não quer que mude de jeito nenhum. Aí tá lá, lista de desejo de apego. Depois eu trabalho com a raiva e a aversão. Não sei se a gente tem raiva e aversão. Depois eu trabalho com a ignorância. Ignorância não no sentido de achar que alguém é ignorante, alguém precisa ser alfabetizado. É ignorância no sentido de não reconhecimento da nossa própria natureza. Né? E depois, um convite a utilizarmos a vida diária como prática espiritual. Então, Thiago Rinpoche, ele era um yogi, ele usava as próprias felicidades e as tristezas como caminho. Ele sentava para praticar, recebia um roteiro de prática e fazia aquilo funcionar, entende? Tudo isso aqui é uma base para a gente então entrar no tema mais enfatizado, que é os 4 pensamentos que transformam a mente. Olha lá. Então, o que acontece? Para quem está chegando, os 4 pensamentos que transformam a mente ajudam a pessoa a ela parar de perder tempo na vida. Suba. Não, a gente precisa parar de querer achar que justificar, quantificar, qualificar, coisificar, objetificar, teorizar sobre as coisas da vida, isso vai nos levar para algum lugar. Deixa isso para os coaches. A gente precisa sentar a bunda na almofada e começar a ver se o que está sendo falado pode ser praticado não apenas no nosso mental, mas também no nosso coração e na vida diária. Então a gente vai, quando a gente for começar a estudar os 4 pensamentos de fato, a gente vai sair de uma dicotomia que é, será que estou fazendo certo? Será que estou fazendo errado? Fiquei rico, fiquei pobre, vou para cima, vou para baixo, direita ou esquerda. A gente vai sair um pouco dessa gangorra e a gente vai passar para o seguinte, qual a motivação disso está sendo feito? Qual de fato a motivação por trás dessa ação? Qual é a intenção por trás disso? Então isso só a gente vai poder saber ou um mestre realizado. Então, em primeiro lugar, para que servem os 4 pensamentos que transformam a mente? Onde eles vivem? O que comem? Como sobrevivem? Então, a importância dos 4 pensamentos que transformam a mente no caminho. Para quem está chegando, os 4 pensamentos ajudam a pessoa a ela abrir a agenda para poder praticar. Por quê? Porque o Samsara Vida 19, ele é pesado. Quando o Samsara chega, ele não pede licença. Então, o que acontece? É interessante que a gente tenha uma vacina que a gente possa tomar para a gente não sofrer uma repescagem dos venenos mentais, né? Então aqui, por exemplo, a gente já citou alguns. Por exemplo, vamos fazer a aula quem tem desejo de apego. Todo mundo faz a aula. Depois, raiva e aversão. Depois, a ignorância contra a compreensão mais profunda, a viga. Aí, pronto, campeão da audiência. Então, o que acontece? Os 4 pensamentos transformam a mente, eles vão nos ajudar a não perder tempo nessas aflições mentais. Eles nos ajudam a isso. Para quem está chegando, a pessoa ela vai aspirar e ela vai entender de forma mais ampla o que é que significa sentar a bunda para meditar. Ela vai entender por que é que budista tem fetiche por parede branca e meditação. Ela vai entender isso, né? Ela vai entender por que os mestres eles falam de novo da mesma coisa. Ela vai começar a entender isso, ela vai abrir o olhar dela para a prática de meditação, para os ensinamentos. E naturalmente, como é Thiago Rinpoche que está trazendo, a ênfase dele, ele tem uma abordagem que é assim, ele tenta trazer histórias da vida dele, ele tenta trazer histórias da cultura dele, mas não tem nada de complicado. Quem assiste Netflix vai entender perfeitamente. E ele tenta trazer a coisa mais mastigada possível, tentando
economizar no budistês. Às vezes as pessoas me perguntam, mas Roberto, é que esse de budismo é uns termos assim, né? Avidya, sanskara, não sei o que lá, negócio rebuscado, arretado, negócio fashion. Aí não, olha, é porque às vezes, por exemplo, tenta explicar para um americano que é uma tapioca. A pessoa. Aqui fica um pouco estranho na cultura de um americano, entende? Tenta explicar para um americano que é uma capivara. Aquilo fica um pouco estranho. Então você tem que usar as palavras no contexto original porque aquilo é novo. Simplesmente isso. Da mesma forma que hambúrguer, shampoo, abajur, é tudo novo, né? Mas aquilo foi sendo incorporado. Então é só ter um pouquinho de paciência. Então os 4 pensamentos transformamente nos ajudam a gente utilizar a nossa vida humana preciosa de forma que a gente possa utilizar o máximo de tempo e aproveitar melhor os ensinamentos, a própria vida humana preciosa, contemplar a impermanência. Por exemplo, nós não somos programados ou não somos educados a lidar com a impermanência. Tem dúvida sobre isso? Liga nos noticiários. Se você ainda tiver dúvida sobre isso, liga nos noticiários. Depois, essa palavrinha aqui, ó, que é mágica na nossa cultura, que é o karma. Então, a gente vai ver, dentro do nosso contexto do budismo, qual a contribuição de Tiago de Rinpoche sobre esse termo, né? O que significa karma e qual a sua aplicabilidade no cotidiano. Depois a gente vai ver aqui o que é chamado de oceano de sofrimento. Ou seja, os 4 pensamentos, eles são como blocos encadeados. Então, nascimento humano precioso, impermanência, karma, sofrimento. Depois, uma sugestão de como contemplar isso. Ou seja, você está dando para sentir a pegada que assim, é um livro voltado para a prática. Então, até agora eu falei para quem está chegando. Aí, para quem já está, os 4 pensamentos transformamente, eles são uma tapinha de luva, assim. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode gerar uma sensação de amortecimento na prática. Ainda que isso seja não cognitivo, essa sensação de amortecimento, mas é como se fosse assim, a pessoa ela quer seguir praticando, mas não vem aquela energia, não vem aquela vontade. Ou às vezes também é o contrário, às vezes a pessoa está seguindo ali nos ensinamentos e ela tá muito fashion com os ensinamentos. Aí ela acaba gerando um orgulho sobre os ensinamentos e ela começa a se achar mais espiritualizada. Aí significa que ela precisa voltar no posto de saúde, que são os SEBs, né? Não quero fazer assim. E ela precisa tomar a vacina dos 4 pensamentos de novo, de novo, de novo. Porque é muito fácil os venenos da mente entrarem e se apossarem nos ensinamentos, né? Quem quiser saber mais disso, leia Além do Materialismo Espiritual do Trungpa Rinpoche. Então, e tem também uma outra forma de olhar, que é olhar os 4 pensamentos dentro da perspectiva de Guru Yoga. Ou seja, eu quero olhar a abordagem mais profunda, que é a natureza da mente. Mas para eu poder fazer isso, eu preciso ganhar uma propulsão nisso. É como se fosse um trampolim que eu estou ganhando força para poder seguir. Então, por exemplo, quem acompanha o trabalho do Lama Padma Santen, ou quem acompanha o trabalho do professor Alan Wallace, ele veio para cá, nos últimos retiros, antes de entrar nos temas mais complexos, ele faz uma revisão, práticas em cima dos 4 pensamentos transformadamente. Porque, para que servem os 4 pensamentos transformadamente, né? Eles vão ajudar a pessoa a ela estabelecer o ABC do Dharma, de forma que ela não tenha dúvida, parte 3. De forma que ela não tenha dúvida sobre o refúgio e a bodhicitta. Ou seja, enquanto a gente tiver dúvida ou tiver com receio de que a gente está aqui de fato para praticar refúgio e bodhicitta, a gente precisa voltar para os 4 pensamentos transformadamente. Então, parte 3. Refúgio, nascimento da bodhicitta e bodhicittas da aspiração e da ação. O Lama Padma Santen, no último retiro que teve agora online, ele disse assim, se a gente quiser entender o que é bênção, a gente entenda que durante a vida, alguém dizer pra gente que existe essa inteligência que é chamada de bodhicitta, isso pode se manifestar em nós, e isso é chamado de bênção. Aí isso foi ele falando, né? Porque assim, bodhicitta é uma coisa que não pertence ao samsara.
um tipo de loucura assim, que dá nos mestres, eles resolvem se mover. Na verdade, é um tipo de destemor, entende? Porque eles entendem a contradição do Sansara, eles também entendem a magia daquilo, mas eles resolvem se mover por uma questão de compaixão e uma questão de maestria sobre todo esse processo para beneficiar outros seres. Então eles são como construtores de pontes do Dharma. O Dharma são os ensinamentos do Buda. Eles veem um jeito de ir atrás das pessoas para ajudar as pessoas, já que eles entendem que aquilo que as pessoas estão chamando de medo, ansiedade, raiva, etc., aquilo não tem a solidez que aparenta ter. Então, ó, cadê a ferramenta? Aqui. A gente está nesse item, que é a parte 3, e essa questão do refúgio, eu já vi mestres, vou ficar devendo qual foi o Rinpoche, de dizer que a gente pratica para isso, a gente pratica para poder esvaziar qualquer dúvida e qualquer receio de encontrar o refúgio dentro da nossa própria essência da mente. Mas uma vez que a gente não tem discernimento ainda para poder localizar isso, então a gente precisa desses ensinamentos que são chamados preliminares. Na verdade, eles não são preliminares. Eles são os ensinamentos que a gente sempre vai ter que voltar. Então, o que acontece? É como se fosse assim, eita, tô com febre, tô tossindo, etc. Aí tu bota o termômetro na pessoa, o termômetro, os 4 pensamentos transformam a mente. Depois, ó, ele vai entrar em algo que aí o budista pira, né? Que é, olha lá, a introdução ao Vajrayana, ou seja, a pessoa agora ela vai pegar e uma vez que ela tenha uma consciência mais ampla sobre aquilo que ela está chamando de si mesma, de eu mesmo ou os outros, uma vez que ela está consciente desse processo, ela agora começa a se perguntar qual é a natureza de fato, ou qual é a essência de fato disso que ela está chamando de pensamentos, explicações, emoções, a boa. Qual é a natureza disso de fato? Então a pessoa vai entrar nessa parte 4, que é a revelação da natureza fundamental. E naturalmente ele vai questionar a questão da fé perante o budismo, para que serve a oração, há uma conversa entre o Rinpoche e o aluno, e assim, não quero decepcionar ninguém, mas a condição para a gente morrer é estar vivo. Não é verdade? Então a gente precisamos falar sobre isso. Então ele vai falar um pouco sobre como que os budistas veem essa questão de como podemos nos preparar para morrer. É isso. Como podemos fazer isso, né? Uma vez passado essas etapas, ou seja, a gente está afiando, está trabalhando a questão de confiança em nós mesmos no caminho. Porque a gente precisa confiar, não é uma confiança de soberba, não é nesse ponto, mas é assim, a pessoa está praticando a ponto que a fé dela, a confiança dela nos ensinamentos, ela se mantém inabalável. Por quê? Porque os problemas ainda vão continuar, os obstáculos vão continuar, e tudo vai continuar. Agora, a forma como ela vai se relacionar vai ser diferente. Uma vez que ela tenha sido introduzida ao Vajrayana, então ela vai entrar nos ensinamentos que são chamados ensinamentos de topo, Hatha Yoga, que é os ensinamentos vinculados a Guru Yoga, ou seja, o caminho de como acessar a mente do Buda. Ou seja, uma boa pergunta que a gente pode fazer é como é que o Buda faz o download dos ensinamentos? Essa é uma boa pergunta. Porque às vezes a gente fica num jogo de stick e puxa conosco, tentando resolver nossos problemas, e na verdade uma coisa que a pessoa poderia fazer é uma pergunta aberta dela mesma. A pessoa não vê que ela está enroscando porque ela está se movimentando mais. Então uma boa pergunta é essa: de onde é que o Buda faz o download dos ensinamentos? Como é que ele pega as aflições dos seres e transforma aquilo com maestria em sabedoria? Como é que ele vê o Dharma ali dentro? Depois a gente vai ver uma pequena introdução à grande perfeição e a mente da atividade ou a natureza da mente. Então, para a gente ver um pouco a pegada do que está acontecendo, vamos conhecer um pouco quem é Chagdu Rinpoche.
Já que a gente está em tempo de lives e todo mundo agora é guru de alguma coisa, já já a pessoa vai querer um currículo homologado de que é um mestre em meditação, não sei o que lá e não sei o que lá. E é isso, né? A gente precisa ter um certo ceticismo sobre de onde que aquilo está vindo. Ou seja, se a gente entender um pouco a história do próprio autor, talvez a gente entenda se o que está sendo falado é verdadeiro ou não, ou se faz sentido ou não. Chagda Rinpoche nasceu no Tibete Oriental, em 12 de agosto de 1930, e morreu no templo tibetano que construiu no sul do Brasil, em 17 de novembro de 2002. Ó, a jornada que fez de um lado do mundo para o outro, do Oriente para o Ocidente, do Norte para o Sul, foi motivada por uma única intenção: a de guiar os seres sencientes para a liberação última, através dos ensinamentos budistas de contemplação e meditação. Aí uma boa pergunta que a gente poderia fazer é assim: o que é que dá na cabeça dessas pessoas em querer se mover sem ter segurança nenhuma do que vai acontecer, mas unicamente com a motivação de querer ajudar as pessoas a partir dos ensinamentos e da meditação? Essa é uma boa pergunta. Assim, ele o fez incansavelmente, com compaixão e sabedorias inabaláveis. Milhares de pessoas escutaram seus ensinamentos e os praticaram com seriedade, transformando suas vidas com eles. Como o título promete, esse livro, de fato, serviu como um portão para a prática budista e um guia no caminho para a liberação. Muitos dos ensinamentos de Rinpoche foram compilados nesse livro, por uma de suas alunas próximas, Lama Shenpen Droma, uma norte-americana que traduziu seus ensinamentos durante anos. A primeira edição foi recebida como um tesouro por seus alunos na América do Norte e do Sul. Mais preciosa ainda é essa nova edição, que foi completamente revisada e ampliada, com a inclusão de perguntas e respostas, assim como um glossário de termos budistas. O livro foi traduzido muito competentemente para o português por Manuel Vidal e os acréscimos à edição ampliada por Cândida Bastos. Em entrevistas para a imprensa e conversas particulares, Chagda Rinpoche era frequentemente indagado sobre o motivo de sua mudança para o Brasil. Porque é simples, ele está lá nos Estados Unidos, está tudo andando de boa, está tudo construindo, lindo, maravilhoso, tudo em ritmo de festa. Aí ele diz o seguinte: não, eu quero ir para o Brasil. É simples, eu estou aqui, não estou fazendo nada, está tudo bom aqui, eu quero ir para o Brasil. Então ele dizia que havia respondido à espiritualidade natural e à afinidade aos ensinamentos budistas que encontrou nas pessoas desse país. Para muitos alunos brasileiros promissores, seria difícil viajar aos Estados Unidos para receber ensinamentos. E por isso, o Rinpoche fez o compromisso de estabelecer centros e treinar alunos aqui. Aqui onde? No Brasil. Em 1995, eu acho que eu estava brincando de Jasper e Jiraiya nessa época aí, mudou-se, deixando para trás muitos centros bem-sucedidos e alunos bem treinados nos Estados Unidos. Os brasileiros, assim como alguns norte-americanos que vieram até aqui compartilhar o otimismo do Rinpoche sobre o futuro dos ensinamentos do budismo no Brasil, ofereceu o seu apoio sincero. Um esplêndido Lacan, um tradicional templo tibetano, foi construído em Três Coroas, no estado do Rio Grande do Sul. Os ensinamentos do Chagda Rinpoche floresceram e suas atividades foram incessantes, e até mesmo a transição de final de vida, ou seja, 7 horas após o seu último ensinamento, foi resplandecente devido à maestria de sua meditação. Eu não lembro dos detalhes, mas é assim, antes do Rinpoche morrer, ele disse: é o seguinte, cambada, vamos se reunir aí que eu vou dar o último ensinamento. Aí os alunos dele e falou como se preparar para receber a morte. Aí em seguida ele foi para o quarto dele e aí houve essa atividade aqui, ó. Cadê a música do Arquivo X, né, Sobrenatural? Ele ficou, o coração dele parou de bater
e ele ficou 7 horas em estado de meditação. Então tem esse mistério, assim, como é isso, né? Esse livro, Os Portões da Prática Budista, é uma parte importante do legado de Rinpoche às pessoas que estão buscando, às pessoas que estão em busca de um caminho espiritual autêntico, aos praticantes que estão à procura de esclarecimento, e aqueles que escutaram esses ensinamentos diretamente, e que querem se recordar da sua voz cálida e de sua sabedoria preciosa. Depois eu coloco lá naquele arquivo que eu mandei para vocês um videozinho com o Chagdu Rinpoche falando, porque isso fica mais claro, né? Isso preenche a contínua aspiração do Rinpoche de que, pela conexão com os ensinamentos e com ele, como professor, todos possam encontrar a paz interna, compaixão destemida e a liberação última. Isso foi escrito por Chagdu Kandro, no Chagdu Gompa Kadroling, ou seja, o templo do Chagdu, em Três Coroas, Rio Grande do Sul, Brasil, fevereiro de 2003. Então, Chagdu Rinpoche era o mestre do Lama Padma-Santen, que é o nosso mestre, o nosso professor, e esse é um livro compilado com os ensinamentos que ele está trazendo. Então, semana que vem, aos cuidados da impermanência, a gente vai trabalhar o item 1, que é a roda em movimento. Qual é a primeira pergunta desse item 1? Por que precisamos de um caminho espiritual? Olha lá. Então agora são 8h43, eu vou interromper o compartilhamento. E vou perguntar se alguém gostaria de ter alguma pergunta sobre o que a gente viu, se alguém quer fazer alguma contribuição. Aí a gente pode fazer isso por chat, ou vocês podem abrir o microfone e falar. Aí são 8h45, a gente vai até mais ou menos 8h50, tá bom? Já que hoje é o primeiro dia, foi mais uma apresentação geral. E aí? Galera que está chegando pela primeira vez. Tá dando para acompanhar, tá tranquilo? Por ela tá tranquilo. Bom, eu vou colocar lá também no link lá do documento, no Drive, o acesso ao arquivozinho com a prática de meditação, tá, galera? Porque quem quiser seguir nesse período que está em quarentena, quem quiser dedicar um tempozinho maroto para seguir praticando meditação e tiver meio perdido, já que são muitas instruções para tudo que é lado, aí eu vou deixar lá também, para quem quiser. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer se pronunciar? Então tá. Queria lembrar então da questão das contribuições para a sustentação das atividades. Então queria lembrar que, por uma questão até para facilitar para vocês, foram colocadas 3 contas, uma do Banco Inter, uma da Caixa Econômica e uma do Banco do Brasil. E caso não seja possível, por algum motivo, etc., fazer uma transferência para esses bancos, tem também o acesso a como pedir um boleto de transferência. O valor sugerido que a gente está pedindo por cada participação está estipulado em torno de R$20 e isso vai ajudar a gente a cobrir os custos das salas durante esse período. Daí, gostaria de lembrar também que eu coloquei no chat o link para a gente poder fazer a inscrição no retiro com Lama Padma-Santen nesse final de semana. Então vai ser maravilhoso se a gente pudesse encontrar lá também para poder digerir um pouco os ensinamentos do nosso professor, né?
Então, caso alguém tenha alguma dúvida ou alguma questão, coloquei lá no doc também o meu contato e a gente vai ficar por aqui. Vou compartilhar a tela para a gente poder fazer as preces finais juntos, tá bom? Então, vamos lá. A contribuição sugerida é de R$ 20 por encontro ou por mês. Rapaz, eu coloquei R$ 20 por cada encontro. E aí cabe a cada um ver como é que fica viável isso para gerir isso, né? Já que fica um pouco inviável do lado do cá a gente ficar, e aí, fez o depósito, não fez o depósito, não sei o que lá, fica um pouco estranho. Essa é uma boa pergunta. Então, vamos lá. Ah, agora que eu me liguei, Leonardo deu, Leonardo, Léo, Raíssa também. Boa. Mãos em prece. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até esse momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, posso nem mesmo os nomes, doença, fome, guerra e sofrimento, ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra. Mas possam sim, sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Padmasambhava, que alcançou o Kaya da imortalidade, por meio do conhecimento, do amor e do poder da Assembleia Infinita das Três Raízes, que a emanação suprema do poderoso Senhor da Dança tenha uma vida estável e leve suas atividades iluminadas à perfeita consumação. Você recebeu a sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Que a grande tradição do Abade Shantiratita, do Mestre Padmasambhava e do Rei Trisodetsa possa florescer e permear os três reinos, que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Ken lo cho son hin lo che zarin sa sun cha pa pel Drodo cho sona wadam Midrando sum gelesho. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E são 8h50. Eu vou